está começando mais um episódio do Estúdio Jardins. Hoje a gente está aqui com a Lília Macedo. Olá. Do Bronze Beach. Exatamente. Ela já gravou aqui no estúdio também, está fazendo uma série de depoimentos, né? Uma série que você vai continuar, né? Você falou que vai permanecer gravando. Mas antes, fazer um jabá aqui para a galera que está pagando o estúdio, que é a gente mesmo. Estúdio Jardins, se você quer gravar seu podcast, suas videoaulas, anúncios, tudo relacionado a áudio e vídeo, lá no Instagram, @estúdio_jardins, entra em contato com a gente, que a gente vai entender seu projeto e se adequar às suas necessidades, beleza? Então, vamos lá trocar essa ideia. Lília, você sempre teve essa vontade de ser empreendedora? Porque normalmente é mais difícil você ver uma mulher empreendedora. Eu admiro pra caramba isso aí. Vou falar a verdade pra você, viu? Normalmente, empreendedora nasce daquele tipo de situação. Não deu certo em nada, virou empreendedora. Então, Tem essa possibilidade também. Normalmente, o termo empreendedor, principalmente o empreendedorismo feminino, ele vem carregado De dor. De dor, dessa estrutura. Nossa, não deu certo em nada, virou empreendedor. Porque é diferente de você ter uma conotação de empresário. Ah, ela é empresária. Não, ela é empreendedora. Tem, na verdade, uma conotação diferente. E eu entendo muito nessa dinâmica, né? Alguém que não deu certo em nada. Mas, no meu caso, eu sempre tive essa vontade de movimento, de geração de negócios, de entender oportunidades e realmente não quis dar certo na área formal do profissional individual. Então, fiz curso de Direito, fiz curso de Filosofia, mas todas as minhas formações, elas sempre buscavam como eu posso ganhar mais dinheiro com a filosofia, como eu posso ganhar mais dinheiro com o Direito. E aí, foi nesse rolê todo que eu me tornei empresária e levo o meu dia a dia com muita energia, com muita disposição, mas principalmente com essa característica de como eu posso fazer mais pelo meu negócio. Como é que você identifica, assim, na sua visão, o que é uma empreendedora e o que é uma empresária? Quando a gente fala em empresário, ele já vem um peso instituído. Financeiro, a empresa consolidada, até você se tornar um empresário, passa pela característica do empreendedor. O empreendedor, ele faz a coisa meio amadora, ele vai no instinto, ele vai no toque, ele vai naquela pegada de fazer a coisa dar certo. Nem sempre dá certo de primeira. Muitas vezes o empreendedor, ele se considera empreendedor e as outras pessoas veem como empreendedor justamente pela essa resiliência de tentar várias vezes, de tentar vários negócios, de mudar. Quando você se torna consolidado naquilo que você faz, você se torna um empresário. E aí o empresário vem com toda a estrutura financeira, de brand, de marca. E quando você tem outros negócios, você se torna investidor. Então, ninguém chama uma pessoa que tem várias empresas de empreendedor. Chama de sócio investidor, investidor, é um empresário investidor. E o empreendedor mesmo é aquela coisa mais da relação, né? De chegar lá mesmo. Entendi. Fez sentido? Fez sentido. É porque, às vezes a gente escuta empreendedor, pelo menos na minha percepção, ainda vem um Flávio Augusto da vida, entendeu? Mas, olhando por esse lado, parece que o empreendedor é a pessoa que está ali tentando. Isso. E o empresário é a pessoa que já chegou lá e está só agora gerindo. Exatamente. Talvez, né? Eu levo esses dois conceitos para a minha vida. Por quê? Porque tem momentos que eu preciso ser empreendedora. Aquela que está sempre pensando, arriscando, fugindo protocolos. E tem horas que eu preciso ser empresária, que é fazer as análises, fazer as métricas, ver onde é que eu estou colocando o pé, entendeu? Então, assim, são esses dois momentos e por isso que eu acho que eu não sei se fui eu que criei, mas eu tenho essa definição muito, muito clara na minha cabeça, o momento que eu estou sendo empreendedora e o momento que eu estou sendo empresária. Entendi. Massa. É uma visão de vestir a roupa diferente, né? Quando eu botar a carapuça de empreendedor, eu vou ralar aqui para que, sei lá, um produto seu dê certo. E aí depois desse produto rodar, né? Validar. Exatamente. Permanecer dando lucro. Mas a Bronze Beach, já pulando rapidão, mas vou voltar. A Bronze Beach foi a sua primeira tentativa para empreender? Não foi minha primeira tentativa, mas foi a minha primeira empresa solo. Então, eu já venho de uma jornada de empresarial, que eu já tive sociedade
com meu marido, eu já tive sociedade com outras pessoas. E o Bronze Beach, ele veio como sociedade única, como uma empresa única. Então, foi eu e Deus, eu comigo mesma. E é a primeira experiência solo, né? Mas eu já tive outras experiências, já tive loja de modulados com o sócio Jorge Mitidieri, já tive, enfim, outros segmentos que eu utilizei outras pessoas como sócio e pude aprender, né, com essa jornada, qual a diferença de você fazer a coisa sozinha, de você contar com pessoas para tornar aquele sonho possível e realizável. Você consegue tocar um projeto? Consegue, né? Claro. Mas, assim, qual foi a maior dificuldade de você tocar um projeto sozinha? Porque, às vezes, assim, eu tento tocar projetos sozinho. Só que, às vezes, eu preciso de um sócio, de uma parceria que me empurre e me cobre. Porque eu sou péssimo de execução, por exemplo. Se alguém chegar e falar pra mim, vamos fazer tal coisa, vou e vamos. Só que aí, se deixar morrer, eu vou deixando, entendeu? Quando você ficava sozinha, empreendendo sozinha, você tinha essa dificuldade? A principal questão para quem vai empreender sozinho e quem vai buscar um sócio é você entender a capacidade que o seu negócio pode alcançar. Então, quando eu tive sociedade, eu tinha uma formatação de negócio que eu sozinha não conseguia alavancar. Então, o sócio, ele entra nesse momento como alavancagem. E aí, quando a gente tem os papéis definidos de cada um, isso fica muito fácil da gente poder lidar no dia a dia. Porque imagine, naquilo que eu não tenho experiência, naquilo que realmente é a minha falta, no meu sócio eu consigo a orientação. Porque imagine que eu queira fazer um investimento, só que eu não sou a pessoa do financeiro. Então, eu tenho a ideia, eu tenho aquela coisa toda, aquela euforia, e aí vem o sócio que entende do financeiro e diz assim: Lília, mas de repente isso aqui, a gente vai levar tantos anos para ter esse retorno. Então, eu não consegui, naquele momento da ideia, ter esse cálculo. Então, o sócio ele vem para trazer esse suporte que a gente se complementa. E é muito diferente você administrar no dia a dia, por exemplo, uma pessoa que quer ter um sócio para dividir lucro e uma pessoa que quer ter um sócio para dividir projetos. Porque quando a gente fala em financeiro, tem a diferença de lucro e de projetos. Quando a gente define projetos, a gente tem um Prolabore, que cada um tira de acordo com o que foi acordado. Agora, a energia no projeto vai daquilo que cada um está disposto a entregar e tem know-how. Então, se eu sou uma pessoa muito boa no comercial, eu não posso pensar que o meu sócio não participa do comercial e que está tudo nas minhas costas. E aí, quando a gente define isso, fica fácil saber quando você tem um sócio para lhe motivar ou você tem realmente uma pessoa para tocar o seu projeto. E aí, qual a diferença de fazer isso com sócio e fazer isso sozinha? Porque eu já tive as duas experiências, né? Com sócio, eu pude fortalecer aquela minha área que era fraca. E, com isso, eu aprendi, na minha fraqueza, como eu podia me comportar quando eu precisasse estar tocando um negócio sozinho. Hoje, tocando um negócio sozinha, qual é a dificuldade? É que você não tem com quem compartilhar. Né? De repente, você contrata um mentor, de repente, você contrata alguma pessoa, porque você trocar uma ideia com um amigo, com o marido, não faz muito sentido, porque é uma ideia que ele está tendo de uma parte. Ele não tá, ele, tipo assim, ele vai lhe dar uma sugestão daquilo que você se sentiria confortável em receber. Aí, quando você contrata o mentor, ele analisa junto com você, e necessariamente, quando você tem esse mentor, você não precisaria de um sócio. Entretanto, o negócio ele anda talvez de forma mais lenta, porque você precisa analisar passo a passo. Com um sócio ou sem sócio? Sem o sócio. Tá. Ele anda mais lento porque você vai analisando passo a passo. Às vezes você demora mais a tomar decisão, às vezes você tem que recuar em relação à decisão que você teve, porque pensou que poderia ser de um jeito e acaba sendo de outro, e assume tudo sozinho. Com sociedade, não. Aquele peso é compartilhado, né? Tanto do sucesso como, de repente, daquela coisa que não deu certo. Mas, assim, são experiências válidas quando você entende qual é o seu momento. Qual é o seu momento de sociedade, qual é o seu momento de solo. E entender que sociedade envolve o benefício do projeto e não o benefício pessoal, que cada um possa estar se envolvendo naquele momento com determinado negócio. Sim, sim. Hoje você vê necessidade de um sócio? É até egoísmo, né? Dizer assim, nossa, você não vê necessidade de um sócio, eu consigo tocar a minha empresa sem sócios. Mas
tendo sócio investidor que queira potencializar um negócio milionário, ele vai ser muito bem-vindo, porque a gente tem um projeto, dentro da formatação do Bronze Beach, a gente tem uma escala muito grande de permeação no mercado. Então, é uma empresa que ela já tem 5 anos de mercado, já é uma empresa consolidada, e dentro dessa consolidação eu já entendi quais são as ramificações do meu negócio. Então, dentro dessas ramificações, se eu tiver pessoas que queiram participar do projeto de forma que a gente potencialize, vai ser muito bem-vinda no meu projeto como sócio. Entendi. Então é mais um sócio investidor e, tipo, deu um aporte e vocês só vão tocar com o que eles deu. Né? Exatamente. Até porque, no momento, a gente entende o seguinte, por que um sócio investidor e não um sócio mão na massa? Porque o projeto já está pronto. Né? O que a gente precisa agora é de escala. E qual é a escala? Seja escala de marketing, seja escala comercial, seja escala de permeação no mercado, tudo isso envolve investimentos. Eu fazendo sozinha, eu tenho um limite de onde eu posso chegar com os meus investimentos. Mas se eu, de repente, tiver outras pessoas que possam, juntos, querer chegar mais longe, certamente isso aqui viva uma ogiva nuclear, o Bronze Beach. Você falou dos mentores. Quer dizer, às vezes eu fico meio relutante em chamar um mentor para alguns projetos meus, né? Porque eu acho que sempre vai ter alguém querendo esconder o ouro. Sim, e aí eu fico, não, eu vou me virar aqui. Mas já teve algum investimento em relação a mentor, então algum curso que você fez e, pô, isso aqui já me retornou? Sim. Eu sempre busco me especializar, ou ter ao meu lado pessoas especialistas naquilo que eu quero avançar. Então, eu não tenho pena em investir em mentor e também não tenho pena em compartilhar a minha ideia, porque se a minha ideia faz parte do meu DNA, por mais que a pessoa venha copiar, não sai, não tem a potência que eu acredito que tem na minha mão. Então, eu acredito que o mentor, ele vem para pontuar aquilo que eu preciso que seja pontuado. E nessa pontuação a gente consegue dar um boom. Se é uma pessoa que de repente vê a minha ideia e copia, mas não tem o meu DNA, eu não tenho. Ou era porque a ideia não era tão boa, né, e traria o resultado que eu imagino que pudesse ter, mas sendo uma ideia que vem genuína, com inspiração, acredito muito no poder que Deus tem na minha vida de conduzir as coisas e colocar ela dentro do meu coração. Eu digo, Deus, quando o Senhor coloca no meu coração é porque tem que ser meu. E aí a gente toca para frente, vai. Massa, e agora, Trampo, você me perguntou sobre mentores. Aqui em Aracaju, a gente tem um acesso a mentores que executam um trabalho muito importante, que é o pessoal que presta serviço para o Sebrae. Então, o Sebrae ele tem um papel muito importante na minha jornada empreendedora, porque sempre que eu precisei de algum suporte, de algum auxílio, eu pude contar lá com a equipe técnica do Sebrae, que de forma muito eficiente, muito colaborativa, muito empenhada em entregar o melhor para aquela pessoa, ela sempre acha soluções pontuais para os projetos que eu estou desenvolvendo no momento. O Sebrae ajudou bastante assim? O Sebrae ajudou bastante assim. Tudo que eu preciso, eu sempre tenho uma orientação direcionada e assertiva do Sebrae. Foi daí que começou a rodar o Bronze Beach, depois desse aporte? Não, o Bronze Beach ele já rodava, ele já faturava, mas como eu te falei, a gente entende quais são as oportunidades que tem dentro do negócio do bronzeamento. E dentro dessas oportunidades de negócio, o produto para bronzear, ele é um produto que tem grande aceitação no mercado, tem poucas pessoas produzindo e tem uma demanda muito grande de consumo. Então, diante disso, eu senti a necessidade de ter a minha própria marca. Só que para você ter uma marca, você tem que fazer o teste químico, o teste dermatológico, você tem que contratar uma indústria, você tem que contratar uma química, você tem que ter a certificação da Anvisa, você tem que ter o selo do INPI. Então, você tem uma série de coisas que muitas vezes a pessoa vai desistir do seu negócio por causa dessa burocracia inicial. E você tendo recursos para essa burocracia inicial, você consegue decolar aí mais rápido. Sim.
nessas buscas de investidores, assim, já a pessoa ir atrás de algum Shark Tank da vida? Aham. Porque vai que, né? E vai que, né? Na verdade, assim, no meu momento comercial, eu não estou em busca de investidores. Eu estou vivendo o meu processo Sim. dentro dos meus projetos diários, né? Mas, assim, chegando um investidor hoje, a minha empresa ela tem estrutura para conversar de empresário para empresário. Não é uma coisa mais amadora, não é uma coisa sem um suporte, sem estatística, sem dados. Então, hoje, digamos que tem uma pessoa assim, nossa, eu quero investir não sei em quê. Aí a gente está numa roda de negócios, eles sentem para conversar comigo. Eu vou dizer, olha, você tem esse projeto, eu tenho esse projeto que de repente possa fazer sentido para você nesse momento que você está. Então não é uma coisa que eu esteja buscando investidores, mas eu tenho produtos que possam interessar a muitos investidores. Entendi, mas você nunca pensou em se inscrever num desse, quando você estava buscando? Então, pensei já em me inscrever e, na verdade, entrei até no site, mas fiquei de montar a minha história e não sei o quê, e uma coisa e outra. Abriu várias abas aí do computador ao mesmo tempo e aí não acabei não concluindo. Ah, tá, entendi. Tá, agora indo para a parte do Bronze Beach. Sim. Porque assim, vocês que é formado em Direito e Filosofia. Isso, cursei Direito e Filosofia. O Direito eu não consegui concluir Certo. por causa dessa loucura empreendedora. E aí, no caso, você falou que precisa de várias informações químicas para poder gerenciar o projeto. Como é que você conseguiu, qual foi o caminho que você escolheu para poder estudar sobre essas coisas e poder fornecer para a população, assim, no seu serviço? O mais bacana, assim, quando eu resolvi trabalhar com bronzeamento, é unânime. Sim. As pessoas não sabem se expor ao sol. Certo. Isso é unânime. Até eu, que frequentava muito a praia, eu não sabia me expor adequadamente ao sol. Então, quando é uma coisa unânime, você vê uma oportunidade de negócio muito grande. Porque imagine, se a maioria das pessoas, se as pessoas não sabem se expor ao sol, e o sol é algo que traz benefícios, mas pelas pessoas não saberem se expor ao sol, elas entendem que, ao invés de elas terem benefícios, elas têm malefício, eu tenho uma oportunidade muito grande. Primeiro porque existe a dor, né? Eu não gosto de me bronzear porque eu fico vermelha. Aí eu pergunto, você não gosta de bronzear porque você fica vermelha ou porque você não gosta de tomar sol, você não gosta da praia, você não gosta da fresca? Não, ela gosta tanto que ela se expõe tanto a ponto de ficar vermelha. Entendi. Então, quando a gente vai fazendo essas leituras, eu entendo que para bronzear a pele precisa de um tempo específico, de um índice UV específico, que necessariamente não precisa estar sol ou necessariamente estar sol até em dias nublados. Existe índice UV e a gente precisa de um bom produto. Então, eu conhecendo o tempo de exposição de cada pele, eu conhecendo como funciona o índice UV e tendo um bom produto, não tem como um negócio desse não dar certo, porque eu trabalho a dor, né? Que eu não gosto de tomar sol porque eu fico queimada. Não, você gosta tanto que você se expõe tanto que chega a ficar queimada. Então, quando a gente faz essa leitura que eu aprendi a fazer com o meu curso de filosofia, né? Essa leitura inversa, aí a gente consegue realmente chegar no mercado de forma diferenciada, porque a gente sabe qual é a dor do cliente. E tem como se bronzear em tempo dublado? Tem. Porque você falou que tem UV ainda, né? Não, tem raios UV. Tem sim, nublado. tem sim. Mas é através de produtos ou tem algum método diferente? O que é que acontece? Existe índice UV o ano todo, tá? E o índice UVA, ele é o índice UV responsável pelo bronzeamento mais profundo e duradouro, tá? O índice UV, ele está presente durante todo o ano. E ele é o índice que consegue ultrapassar as nuvens. Óbvio, se for uma nuvem densa, cinza, já próximo de chuva, ele não ultrapassa. Mas se for aquele dia de nuvens de mormaço, de uma nuvem leve, o índice UV passa. Ou seja, então a gente aqui consegue bronzear o ano inteiro quando a gente sabe a intensidade do índice UV. E é muito mais confortável você bronzear em dias mais amenos. Então fica aquela lapa de sol na sua cara. Exatamente. Assim, né? É mais confortável bronzear na primavera, no outono, no inverno. Por quê? Porque a predominância é do índice UVA, ok? Tem um outro índice, que é o índice UVB, que é o índice da vermelhidão. É um índice que deixa aquele sol mais ardido, né? Quando você bota a cara no sol, sente ele muito ardido. É o índice UVB. E a predominância dele
é no verão. Por isso que no verão fica aquela coisa mais incômodo quando você tem contato com o sol, diferente da primavera e no inverno. Entretanto, o índice UVB é o índice da felicidade, é o índice da produção da vitamina D, é o índice que promove coisas boas. Por isso que a energia desse verão é a energia do bora, vamos. Até quando você tem alguém que, por exemplo, está perto de você sem dinheiro, aí você diz assim, vamos que eu pago. Essa é a energia do verão, né? Não, vamos que eu pago. Já no inverno não é aquela coisa mais melancólica. Vamos sair? Não, vou ficar em casa, tá bom, também vou ficar e tal. Porque a presença do índice UVB é menor nas outras estações do ano do que no verão. Então, com esses dois índices, a gente consegue fazer um planejamento de bronzeamento bacana. Será que é por isso que a galera daqui do Brasil é mais calorosa do que a dos outros países? Porque, sei lá, eu vejo meus amigos, tem alguns amigos no exterior, que lá é mais frio. E lá não tem contato humano. Lá é, tipo, distância e tal, ninguém se abraça, ninguém se beija. E aqui a galera é muito calorosa. Talvez seja o sol. É isso mesmo, E existem vários estudos científicos, né, sobre isso. O índice de suicídio, o índice de depressão, o índice de falta de felicidade em países que têm um período de inverno longo. Então, a gente vê países que têm da linha ali tropical, pessoas muito felizes, pessoas muito alegres, que necessariamente não tem a ver com questão financeira a felicidade delas. Sim. Então, por exemplo, onde a gente vê assim, boa parte do povo africano dançando, alegre, não sei o quê, é pela essa quantidade de energia também solar que eles pegam. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, você vê pessoas mais calientes, mais alegres, mais sorridentes, Sim. mais dispostas, com a energia do verão mesmo. Esse negócio da energia. Caramba, tinha um negócio que eu ia perguntar, que era massa. Não sei, vai voltar, uma hora vai voltar. Vai voltar. Mas tem uma pergunta aqui que era tipo, essa é a grande diferença de você se bronzear na praia e se bronzear num local propício pro bronzeamento, no caso? Exatamente. A diferença está no conhecimento que você tem de qual é o tempo necessário para a sua pele, qual é a intensidade do índice UV no momento que você está se bronzeando e qual produto vai ser utilizado. Se você sabe dessas informações, você pode se bronzear num espaço privativo, num espaço especializado ou sozinha na praia, desde que você domine essas informações. Quanto tempo eu preciso para estar bronzeada? Qual o índice UV que está nesse momento? Ele é bom? Qual é o tempo que eu fico em função desse índice UV? Qual o produto que eu utilizo? Quando você tem essas 3 informações, aí você bronzeia na praia, você bronzeia no espaço, você bronzeia em qualquer lugar. Mas se a pessoa não tem essa informação, o que é que a gente recomenda? Que é muito melhor você ir para uma casa especializada de bronzeamento, como é o caso do Bronze Beach, do que tentar tomar sol sozinha na praia, porque você não vai dominar esses fatores e ao invés de você ficar com um bronzeado, você realmente pode ficar com a pele vermelha, com a pele ressecada. Sim. E isso lá no espaço a gente evita tudo isso. Lembrei da pergunta. Pergunte. Era que... Porque, às vezes, quando a gente olha de fora, quando não entende que tem todo esse repertório para todo esse contexto, né? É que parece que o bronzeamento é só vaidade. E tem toda uma questão de saúde mental, no caso, né? De, tipo, não é só ter a marquinha. É você ser exposto a raios solares que vão te fazer bem por dentro. Exatamente, exatamente. No primeiro momento, parece que ser essa questão de vaidade, do estético, né? Mas tem o mental também. E eu acredito que a decisão de ir para um espaço de bronzeamento, muitas vezes, ela é muito mais mental do que estética. Yeah. Porque imagine assim, existe o preconceito com biquíni de fita. O biquíni de fita é brega, o biquíni de fita é coisa de favela, o biquíni de fita é não sei o quê. Então, primeiro, ela mentalmente ela precisa quebrar essa barreira. Tá? Aí tem aquela coisa assim, da pessoa dizer assim, nossa, eu não gosto da marca do biquíni de fita. Aí ela não gosta da marca do biquíni de fita ou ela não gosta dos comentários que de repente possam gerar por ela estar com biquíni de fita. Ou então, às vezes, as pessoas que usam biquíni de fita, como você falou que é da favela, você já não quer. Mas se fosse alguém mais de classe absurda usando, você quer. Exatamente. Aí tem toda essa estrutura psicológica antes de você decidir ir para um espaço de bronzeamento, né? Quando você faz para si, tá
tá nem aí, vou lá fazer, quem quiser que fale. Só que muita gente ainda não tá nesse nível de fazer a coisa para si. Então, muitas pessoas pensam que a marquinha de biquíni é pro marido, que a marquinha do biquíni é pro namorado, que é pro ficante. E ela não pensa naquele primeiro momento que é para ela que ela tá fazendo. Aí ela vai para o meu espaço. Quando ela chega lá, ela encontra um espaço de acolhimento, um espaço feminino, um espaço alegre, cheio de energia, de uma pessoa sem estereótipos, sem julgamentos, que está ali para entregar a melhor experiência de serviço de saúde para ela. Então, eu chego lá, se a pele for ressecada, eu tenho um protocolo, vou fazer com que a pele dela seja hidratada, que o produto evidencie um tom de pele bonito, né? Uhum. Eu vou fazer o modelo de biquíni, que de repente, se ela é muito larga no quadril, eu vou fazer com que o quadril dela fique com a perna mais alongada, que a cintura fique mais fina, que o seio fique mais empinado. Então, eu com biquíni de fita, eu consigo fazer esse design estrutural, né, de visagismo no corpo da mulher. E aí, quando ela se olha no espelho, ela se sente mais bonita, ela se sente mais magra, ela se sente mais vistosa, que além do que ela está vendo, ela recebeu a serotonina do sol que ela tomou. Ela recebeu uma carga de vitamina D, e vitamina D, que é conhecido como vitamina, mas é um hormônio extremamente importante para as funções do nosso organismo. A vitamina D regula o nosso sono, regula índice de colesterol, regula várias coisas. Então, quando ela junta aquela imagem que ela está vendo no corpo, com todos os benefícios que aconteceram em função da exposição solar, né, que o sol produz. Aí ela chega em casa, o companheiro dela toca, vê a pele dela macia, vê um toque diferente. Aí olha para o corpo dela, acha mais bonito. Aí a mulher fica mais confiante porque escondeu a celulite, escondeu a estria, porque o bronzeamento ele dá essa disfarçada. Então ela se sente mais empoderada, ela se sente mais gostosa, ela se sente mais possível de ser amada. E com isso, quando a gente junta isso tudo num caldeirão, nossa, quanta coisa boa aconteceu em função do bronzeamento. E tudo isso passa pela mente, né? Quando eu primeiro rompo essa barreira mental de que não é coisa de favela, que não é preconceituoso, que o biquíni, ao invés dela deixar o corpo feio, deixa o corpo mais bonito, né? Óbvio, Lília, eu quero fazer com o meu biquíni de tecido. Pode, claro que pode, não é proibido. Você pode fazer com biquíni de tecido, biquíni de fita, você pode fazer nua. Você pode fazer do jeito que ficar mais agradável, que você se sinta melhor. Eu tô lá para quê? Para entregar a minha experiência técnica e o meu carinho para que você tenha um melhor resultado de bronzeamento. É esse meu papel lá. E qual é a diferença de fazer com de fita e com de tecido? Tecnicamente falando, o biquíni de tecido, de fita, além de eu conseguir moldar no corpo, eu consigo fazer a curva do bumbum para deixar o bumbum mais empinado. Eu consigo deixar o peito mais empinado. Essa é uma característica do design do biquíni. Também, como a fita ela não sai do lugar, a marca fica mais precisa. Né? Aí, quando eu vou para biquíni de tecido, nem sempre o biquíni de tecido fica no mesmo lugar toda fica hora. No mesmo lugar toda hora. Nem sempre o biquíni de tecido está fazendo a valorização corporal. Às vezes a calcinha é adequada, mas o sutiã não é. Aí a cliente tem que comprar o biquíni de um modelo da parte de cima, o biquíni de baixo de outro modelo para poder... A fita deixa mais personalizado, né? Deixa mais personalizado. E muitas vezes o biquíni ela não vem com a proteção UV400, que é bloqueio total dos raios. Aí isso também dificulta o resultado evidente da marquinha. Então, tem uma série de empecilhos. Mas para a pessoa que sabe, não, eu quero fazer com o meu biquíni e não estou ligada na marquinha, eu quero meu tom de pele bronzeado. A marquinha vai vir com a quantidade de sessões que eu vou fazendo. Aí a gente faz também de boa, porque chegando lá, eu vou ter o olhar de como vestir aquele biquíni para que fique melhor nela. Né? E já chegou alguém por vaidade e voltou por, tipo... Tô me sentindo diferente. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Né? E assim, acontece depoimentos emocionantes e acontecem depoimentos engraçados, né? Por exemplo, eu estava montando o biquíni de uma cliente, ela disse, nossa, menina, eu demorei tanto a vir para cá, porque eu achava isso aqui coisa de piriguete. Aí eu disse, e agora? Ela disse, continuo achando de piriguete, mas estou amando. Estou amando essa fase de piriguete para mim mesma. Então, assim, dá aquela florada, sabe? Sim. E tem outras pessoas que dizem assim, nossa, Lília, depois que eu vim, que eu tive contato com outras mulheres, eu percebi que eu não era tão gorda quanto eu imaginava ser. Também tem pessoas que dizem, nossa, quando eu vim aqui encontrei um grupo de mulheres tão bacana que a partir do bronzeamento eu comecei um processo de emagrecimento e perdi 15 quilos. Tá louco.
Então, assim, são várias coisas que acontecem no nosso dia a dia que é muito mais do que estético, do resultado daquilo que você vê no colo. Tanto, se você perceber, eu estou aqui de roupa normal, né? Estou com minha marquinha linda, maravilhosa, mas eu não preciso estar mostrando a minha marquinha para eu dizer que trabalho com bronzeamento, para eu usufruir dos benefícios do sol. Por quê? Porque é muito mais sobre você. isso do que necessariamente o que os outros estão olhando ou pensando sobre mim. Uhum. E só vai mulher lá. Só vai mulher, Já foi algum cara alguma vez? Não, quero deixar a marca de sunga. Então, a gente não atende o público masculino. E existe também uma coisa assim, que é o valor. Imagine, um homem, ele não tem nenhum empecilho de ir pra praia, botar a sunga dele e ficar tomando o sol dele. Tranquilo. Mas para a mulher, nem sempre é confortável ela colocar um biquíni fio dental e ir pra praia tomar sol. Então, tem um certo constrangimento, assim, né? Eu não gosto de estar na praia com a bunda para cima, todo mundo passando. Mas para o homem não tem essa dificuldade. Então, a mulher, ela paga pela exclusividade. O homem, ele não vai querer pagar o preço que custa para estar onde ele poderia estar em qualquer outro lugar. E também bronzeando, também, né? Por exemplo, no espaço privativo, tá lá as mulheres mais à vontade e chega lá um cara aleatório, né? Exatamente. E aí, para atender o público masculino, teria que ser um espaço masculino, porque tem questão de banheiro, tem questão de salas, né, de se vestir, de colocar a sunga, aplicação de produto. Então, assim, é uma dinâmica totalmente diferente que não cabe no mesmo espaço, você atender público feminino e atender público masculino. Mas já apareceu? É porque, assim, no Instagram pergunta, se atende público feminino, masculino? Acaba perguntando, mas não se consolida. Por quê? Porque não... Mas já bota só um filtro. Não dá. Não dá. Vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Entendi. Tá, mas aí... Diga, é porque eu, como homem, vi o tanto benefício que deu vontade de fazer, né? Talvez. E aí, o que acontece? Lá no meu comecinho, eu montei um espaço de bronzeamento exclusivo para homens. Só que não teve saída, que era Bronze Beach for Men. Por justamente isso. É um espaço exclusivo e tal. E você cobra por esse serviço. E aí o homem não queria pagar R$100 para estar bronzeando lá. Porque ele consegue bronzear sozinho na praia. Aí, nessa questão, foi quando eu também criei o produto, que aí eu vendo o produto para o público masculino, compra no meu espaço e toma eu explico as orientações de tempo, tal, como é que funciona para ele utilizar o produto, e ele toma o bronzezinho dele sozinho na praia. Porque às vezes homem é bem menos vaidoso que mulher, né? Arrumou aqui assim, acabou. Do jeito que for. Exatamente. Minha esposa fica, passa o protetor. Não, eu já sou mais preta. Ela tem que passar mesmo assim. Tá, mas acho que você não conseguiu me explicar como que você escolheu o bronzeamento para investir a sua carreira. Quando eu digo agora, não, é esse aqui vai ser meu pote de ouro, vai ser esse aqui, vou investir. Pronto. Vou reformular, então. O que é que acontece? Eu fui fazer um bronze no espaço de bronzeamento. Era um dia de semana. E quando eu cheguei lá, tinha 10 pessoas no sol. Tá. Certo? Até eu ser atendida, tinha mais 5 pessoas antes de mim. E depois de mim, tinha mais umas 5 pessoas. Tá? Aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju. Isso era uma quarta-feira. Aí eu, caramba, se em uma manhã, numa quarta-feira, a R$50, tem aqui 20 pessoas para serem atendidas, dá quanto aí, produção? 20 vezes... Eu gosto de fazer esses cálculos também. Passa quando eu tô na aí, rua, o povo me fala uns valores, 20 pessoas vezes 50. 20 vezes 50. 1.000. 1.000. Era uma quarta-feira. Quem sabe aí, um sábado e domingo. Isso aí deve dobrar o quê, né? Deve dobrar Deve dobrar. Aí multiplique pela quantidade de dias que tem uma semana. 7. Vezes um mês. 30 mil por mês. Caramba, 30 mil por mês, trabalhando de 8 até meio-dia. Porque, tecnicamente, se bronzeia só até o meio-dia por causa de posição solar. O sol do período da tarde não bronzeia. Você não paga, né? Aí não paga energia e tal. E aí eu fiz essa conta rápida. Nessa época eu tinha loja de imóveis planejados. Sim. Um custo fixo altíssimo, de 150 mil. Só para você ter ideia, era 14 mil de vale transporte.
Meu Deus. Aí não vou nem falar de energia Sim, e sim. tal, essas outras coisas. Então, assim, eu vi num curto espaço de tempo uma oportunidade excelente de ganhar dinheiro. Porque seria o investimento baixo, a principal fonte de trabalho sol, gratuito, né? Então, naquele momento, eu como empreendedora, fiz essa conta muito rápida, né? Fiz essa conta muito rápida. Voltei para o meu negócio, falei com o meu sócio, disse assim, eu vou precisar de 3 meses de férias. A gente vai inverter os papéis, você vai tocar o negócio e eu vou precisar de 3 meses de férias e não falei o que era. E aí, nesse momento, eu fiz toda a pesquisa de mercado, estudei sobre produto, vi as possibilidades, qual era o negócio. Eu acredito que eu fui no mês de junho, mais ou menos, era um mês de chuva, assim, mas eu peguei um dia de sol e fui. E em outubro, o meu espaço de bronzeamento estava sendo aberto. Né? Então, foi um Isso negócio foi quando? assim... Foi há 6 anos atrás. 6 anos, né? 6 anos atrás. Então, nesse momento, eu vi que eu poderia atender várias pessoas ao mesmo tempo. E isso era que fazia diferença no negócio. A escala que eu conseguia no período da manhã, né? Quantas pessoas eu consigo atender no período da manhã? Dá para faturar quanto? Quanto me sobra disso aqui? E esse lucro era imensurável quando eu falava do tempo que eu teria livre, tarde e noite. Né? Porque no meu outro negócio, às vezes, eu chegava 1h da manhã atendendo o cliente. Então, eu consegui otimizar, assim, nossa. E aí foi quando eu tomei essa decisão. Porque eu fui no espaço de bronzeamento, vi quantas pessoas estavam sendo atendidas, fiz uma conta rápida, bem rápida mesmo, e já saí dali com a decisão de montar o meu espaço de bronzeamento. Pô, velho. Muito massa isso aí. É. Muito massa, né? Muito legal. Eu também gosto de, às vezes, quando a pessoa tá falando os valores, eu pego aqui, faço as contas e fico, cara, deixa dessa. Mas isso é muito motivador. Exatamente. E a virada pro digital? Que você tem produto, infoproduto. Tenho infoproduto. O que é que acontece? Eu sempre procuro calcular quanto vale a minha hora. Quanto é que eu estou ganhando aqui? Quanto é que vale minha hora? Certo? E aí, diante disso, eu vi que pelo tamanho físico do meu espaço, eu só conseguiria atingir aquele valor. Sim. Certo? Então, o meu espaço, quando eu criei, eu tinha uma visão de lotado, mas era lotado com 10 pessoas. Né? E depois é que a gente vai crescendo estruturalmente e fisicamente. Ou seja, dá para ganhar dinheiro com bronzeamento? Dá. Mas, à medida que eu precisava ganhar mais dinheiro com bronzeamento, eu precisava investir em mais estrutura. Aumentar mais espaço. Aumentar mais espaço, comprar mais maca, contratar mais pessoas. Sim. E tudo isso acaba sendo proporcional, né? As coisas que a gente vai criando. E aí teve a oportunidade de eu conhecer esse mundo digital, como é que funciona. Fórmula de lançamento, e aí uma série de coisas. E eu comecei a entender que o meu tempo poderia ser potencializado a partir do momento que eu conseguia ensinar o que eu sabia para mais pessoas ao mesmo tempo. Então, foi daí que veio essa necessidade de investir no digital, porque é possível ganhar dinheiro com qualquer coisa, né? Física é possível. E aí eu ganho, de fato, dinheiro com o meu negócio físico. E qual é a diferença do físico para o digital? É porque no digital você vai conseguir ter uma escala maior sem precisar investir na mesma proporção que esse negócio cresce. Sim, né? com certeza. Então, o meu negócio de Bronze Beach, para ele crescer, eu invisto em várias coisas atreladas e no negócio digital a gente vai investindo conforme a demanda, né? E o estúdio aqui de gravação, por exemplo, é um exemplo disso. Quando eu quero melhorar a entrega para minha aluna, eu não preciso ter um estúdio, eu terceirizo. Sim. Né? E essa foi a ideia, por exemplo, de eu gravar o podcast da minha série aqui com vocês. Eu terceirizei. Mas se eu quero entregar uma entrega melhor para o meu cliente físico, eu não terceirizo. Eu tenho que realmente investir dentro da minha estrutura. Então, o digital ele traz essa facilidade na questão de investimentos quando você precisa aumentar a demanda. Uhum. E aí, no caso do seu produto, é uma renda extra, um negócio, uma proposta de negócio voltado para bronzeamento. Só que aí, no antes, você já tinha cursos no presencial ou foi direto para o digital? Não, tinha cursos no presencial, né? E engraçado que o meu curso, eu sempre formei turmas de 4 a 5 pessoas. E aí, quando eu lancei o meu produto digital, muitas vezes a pessoa pensa que o fato de ser digital e ser mais barato
E a gente consegue fazer um curso digital mais barato, por quê? Porque a gente entrega para várias pessoas ao mesmo tempo, né? E aí, quando eu criei o meu curso digital e divulguei e tal, eu comecei a ter muito mais clientes presenciais também, porque vinham pessoas de outros estados para fazer curso comigo. Então, assim, não é que atrapalha, ele potencializa aquilo que você já faz. Então, eu já dava curso presencial com turmas menores, de 4, 5. Quando eu lancei o meu produto, minhas turmas passaram para 10, 15, né? E continua vindo gente de fora, gente de outros estados, para fazer curso comigo. Né? E hoje, o meu curso ele tem uma dinâmica diferente. Porque o que acontece? O mercado do bronzeamento, ele deu uma expandida, tem muita gente fazendo bronzeamento, e tem muita gente que às vezes não tem ainda experiência, mas já está dando curso de bronzeamento. Qualquer área tá assim. E tá tudo bem. Mas aí qual é a minha postura? Toda vez que tem um curso de bronzeamento que não entrega o que o meu entrega, mas está formando pessoas na área, eu aumento o valor do meu curso. Tá. Então, o meu curso ano passado era R$ 1.200, o presencial. Hoje, o meu curso presencial está R$ 2.600, porque toda vez que existe a oportunidade de eu ver que tem formações que ainda não estão preparadas, estão colocando pessoas no mercado, aí eu aumento o valor do meu curso. Aí você deve estar vendo, continua vendendo? Continuo. Por quê? Porque eu filtro justamente aquela pessoa que quer algo como um modelo de negócio para poder seguir em frente. Eu não quero uma pessoa que, de repente, quer aprender a fazer um biquíni para poder montar na amiga e não sei o quê. Porque quando o curso é barato, acontece muito isso, né? Não, eu vim aprender porque eu quero bronzear minhas irmãs, quero bronzear minhas tias e não sei o quê, quero botar um negócio no fundo do meu quintal. E aí acaba comprometendo toda a história que eu estou me empenhando em criar em cima da minha marca, do meu brand, do meu nome. E aí é isso, é assim que funciona para mim. Entendi. Pô, muito boa a sua história. Muito boa mesmo. Dá pra conversar bastante mais aqui ainda. Mas fica convidada para um próximo e até pro nosso... Quem tem o nosso podcast aí, Matheus, o Desdobro. Você está convidado também para marcar um dia certinho. Mas agora chegou ao fim. Foi massa, espero ter gostado. Para as pessoas te encontrarem, bota no Bronze Beach. Isso. Né? Qual é a arroba? Bronze Beach Oficial, que é o Instagram onde eu faço minha comunicação voltada para o cliente final, né? E tem o Instagram Lilia Macedo, que é onde eu entrego o conteúdo voltado para o empreendedorismo. O empreendedorismo no segmento de bronzeamento, mas que você também consegue fazer várias analogias e aplicar o que eu aplico com o termo bronzeamento, mas para qualquer negócio, porque gerenciamento de negócio, né? funciona da mesma forma, só muda o tema. Massa demais. Lilia, foi um prazer trazer você aqui. E vocês que acompanharam até aqui, se inscrevam no canal, siga a gente no Instagram, @estúdio_jardins. Se você quiser gravar seu podcast, sua videoaula, anúncio, tudo relacionado a áudio e vídeo, manda mensagem pra gente que a gente vai trocar essa ideia. Beleza? Valeu, até a próxima. Até mais.